Nós louvamos o nome do Senhor mais uma vez pela tua palavra. Nós queremos ouvi-la, ó Deus. E não temos ninguém para falar senão um servo do Senhor, cheio das limitações e pecados, Senhor Deus, mas ao mesmo tempo enviado por ti. Usa-me, Senhor, para o bem do teu povo, para a tua glória. Abre o coração dos meus irmãos para que hoje possam escutar o teu evangelho e que este evangelho, Senhor Deus, crie vida na existência de cada um deles. Ou seja, seja prático. Abençoe os que não te conhecem, para que passem a te conhecer. E os que se desanimaram ao longo do caminho, possam ser reanimados hoje, pelo poder da tua palavra pregada. É o que nós te pedimos em Cristo. Amém. Existe um ditado que é atribuído a Confúcio, um filósofo chinês antigo, que diz assim: a palavra ela convence, mas o exemplo arrasta. Eu sei que uma hora ou outra a gente já deve ter usado esse ditado, que tem lá um fundo, uma parte ou outra de verdade. Mas ele não é bem verdade. Ele é impreciso. Por quê? Porque se for somente a imitação, ou seja, o arrastar, se for apenas o imitar, você faz algo e as pessoas te imitam e isso arrasta os outros, a imitação tem um limite. Chega um ponto que você imitou tanto e você não sabe mais dali o que é que você vai fazer. Você vira dependente da pessoa que você imita. É claro que a Escritura fala que o mimetismo é importante. O apóstolo Paulo diz essas palavras. Ele diz: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, imitar realmente é uma coisa boa. E dar exemplo realmente arrasta. Mas, de maneira nenhuma, isso anda em contraposição ou isto sozinho sustenta alguém. Porque tem também a necessidade do ensino. Se eu separar só o ensino, eu tenho um problema, porque é só discurso, é só sermão, é só conversa, e ninguém vive de conversa. Se eu separo só a prática, eu não tenho fundamento para aprender a viver daquela forma. Então, o que é a sabedoria bíblica? É discurso e prática, palavra e exemplo. O nosso maior exemplo do que fazer nunca foi Confúcio, é Cristo. Cristo é que é a fonte da nossa sabedoria. E o nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 13 de João, ele mostra a importância do exemplo e a importância do discurso, palavra e ação. Nos primeiros 8 versículos do capítulo 13, ou até mesmo um pouco mais, né, até o verso 11, ele nos ensinou a cerimônia, né, do lava-pés, que, como nós vimos semana passada, não é uma instituição de um sacramento, como diz a igreja romana. Não há necessidade de se repetir a cerimônia do lava-pés. Ela aconteceu, é um fato, existe um exemplo de humildade de Cristo, mas ele não nos ensina a repeti-lo. Apesar de, em algum outro versículo aqui, você poder desconfiar isso. Mas não é isso. Primeiro ele dá o exemplo, agora ele vem com o discurso, que é a explicação, o fundamento do exemplo. Qual é o exemplo? Eu, sendo Deus, me fiz homem, e sendo homem me fiz servo, e sendo servo, lavei os vossos pés. Se você acompanhar comigo, capítulo 13, a partir do verso 2, e acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse,
Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingida. Veja a sequência. Há uma subida, ele diz: quem é Cristo? Verso 3: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado sobre si, nas suas mãos, e que ele havia saído do Pai. Ou seja, o ponto inicial, quando se trata de Cristo, é: ele veio do céu. Ele era exaltado. E o que foi que ele fez? Ele deixou a glória, se esvaziou da sua glória, nunca da sua divindade, e se fez homem. Agora, vivendo como homem, ele pega uma toalha, cinge-se como se fosse um avental de servo, pega uma bacia com água e se deita. Você percebe que aqui o narrador ele tá nos fazendo imaginar a cena. Ele veio do céu, ele desceu da terra ele se fez servo, do servo ele se baixou e se inclinou a ponto de lavar os pés dos seus discípulos. Este é o exemplo que está fundamentado em Filipenses 2, do verso 5 ao verso 11. Quando ele diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou fazendo servo, e servo, né, para morrer de morte de cruz. Ou seja, ele era Deus, ele é Deus, de Deus ele passou a ser homem, de homem ele passou a ser servo. E aqui de servo ele diz: eu ainda limpo os pés dos meus discípulos. E essa cerimônia ela tem um significado, né, prático, que eu expliquei semana passada e preciso rememorar aos irmãos. Por que lavar os pés? Porque naquela época os irmãos não tinham carro. Todo mundo andava a pé, a cavalo. As estradas não eram estradas pavimentadas, eram estradas de terra. Então, quando você saía de um lugar para o outro, você sujava seus pés. Então, o lava-pés era algo comum, que era realizado pelo servo mais baixo de cada casa. Então, Cristo se coloca aqui como o escravo mais baixo de uma casa. E ele vai lavar os pés dos seus discípulos que chegaram de viagem. Pedro, inclusive, não quer receber a lavagem dos seus pés. E Jesus disse: se você não permitir que eu lave, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz: não se é assim, Senhor, não lava só os pés, mas a cabeça, lava o corpo todo. Aí Jesus diz: Pedro, quem já teve o corpo lavado, não precisa lavar senão os pés. Ou seja, quem já recebeu o sinal e selo da aliança, quem foi batizado, quem professou a fé, quem mudou de vida, já está lavado. O problema, irmãos, é que na caminhada da fé, os nossos pés são sujos todos os dias. Todos os dias nós precisamos voltar aos pés de Cristo e pedir: Senhor, lava novamente. Porque mais uma vez nós nos sujamos na caminhada. É o processo de santificação sendo exemplificado pelo próprio Cristo. E aí, quando ele diz assim: vocês devem lavar os pés uns dos outros, em primeiro lugar, ele está desfazendo a doutrina romana de fazer do lava-pés uma cerimônia, e uma cerimônia especial pelo menos uma vez por ano. Veja só por quê. Veja o que é que Calvino diz aqui. Calvino disse que o Papa, na observância anual dessa cerimônia, na quinta-feira da Semana da Paixão, é mais exatamente um imitador de Cristo que o seu seguidor. Por quê? Pois a obrigação imposta de acordo com Cristo era mútua: lavai os pés uns dos outros. Você percebe a precisão, né, gramatical de João Calvino? A ordem é lavar uns dos outros. Então, pelo menos numa coisa, o Papa já está errado. Porque só ele lava os pés dos outros. Ninguém lava o pé dele.
A ordem, todos lavem os pés uns dos outros. Cristo lavou e ele disse, uns lavem os outros. O Papa lava e ninguém lava o dele. Ele está no lugar de Cristo. Se o Papa tinha que fazer alguma coisa para demonstrar humildade, era renunciar essa posição diabólica que ele tem. Sumo Pontífice. Ele é o que fala ex cátedra sem erro. Ele faz ligação entre a igreja e Deus. Esse é o papel de Cristo. Então ele pode lavar os pés, não é na quinta-feira da paixão, não. Ele pode lavar os pés toda quinta-feira. Ele pode passar a vida inteira lavando os pés de todo mundo que passar no Vaticano. Se ele não parar de fazer isso, ele continua sendo o anticristo. Mas não só isso. A cerimônia do lava-pés, ela tem um exemplo a ser dado. Não é um sacramento. Ele não disse, façam isso todas as vezes que vocês se reunirem. Mas ele disse, lavem os pés uns dos outros. O que ele está dizendo é o seguinte. Quem chega sujo, o seu trabalho não é de sujar mais ainda, é de limpar. Se tem um irmão na congregação que chegou com os pés sujos, o teu trabalho é ir lá e limpá-lo. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina em Mateus 18, tem o teu irmão alguma coisa contra ti, vai até ele. Vai até ele, exorta-o. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouviu, não pare por aí, chame 2 ou 3 testemunhas. Se ele não te ouviu, chama os representantes da igreja, os líderes da igreja. Ou seja, não desiste, limpa os pés do teu irmão. A nossa época abandonou os pés dos irmãos. Você olha, está sujo, o cara não é da minha conta não, te vira. Vive tua vida que eu vivo a minha. Isso não tem absolutamente nada de cristianismo, irmãos. Eu não vou olhar para o pé do outro para estar falando mal do pé do outro. Eu vou olhar para o pé do outro para ir lá e tentar ajudar. E aqui, obviamente, em primeiríssimo lugar, esta é uma obrigação dada por Cristo aos apóstolos e, consequentemente, na nossa época, aos presbíteros da igreja. Nós temos a obrigação de ajudar a limpar os pés dos irmãos todos os dias. Esse é o trabalho do pastor da igreja, dos pastores da igreja. E eu vou além. Esse é o trabalho de cada pai. Esse é o trabalho de cada mãe. Um homem limpa os pés da sua esposa. A esposa limpa os pés do seu marido. Nunca o contrário. Nunca uma mulher vai sujar mais ainda os pés do seu marido. Nunca o marido vai sujar mais os pés da sua esposa, forçando-a a viver em pecado. Porque a ordem que me foi dada como homem é santificar a minha esposa para entregá-la como a igreja será entregue ao Senhor. A ordem de Deus para as mulheres é se submeter aos seus maridos, servi-los. Essa é a ordem também para os filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Então, irmãos, em primeiro lugar, exemplo foi dado. Não só ordem, não só discurso, mas exemplo. O que nos falta, e muito nos falta, é muito mais exemplo do que discurso, porque discurso a gente tem de sobra. A gente é rápido em olhar para o filho e dizer, por que não está lendo a Bíblia?
E o filho olha assim e diz, eu nunca vi o senhor pegando nessa Bíblia, dessa Bíblia. Por que você não ora, meu filho? Vai orar. Em vez de ficar nesse celular, ele olha, está o pai do celular. Que confusão é essa? Então, exemplo sozinho não arrasta nada, meu amigo. Tem um limite. Mas se você ensina a palavra para o seu filho, se você o exorta, e ao mesmo tempo você cala a boca dele, porque quando ele vem dizer mais, você diz, olha o que eu faço. Eu estou lhe ordenando porque eu faço. E é claro, nós vamos ensinar aos nossos filhos que não fazemos perfeitamente. Não fazemos plenamente. E que eles também não vão conseguir fazer perfeitamente nada. Mas eles precisam tentar todos os dias, como eles veem os pais deles tentando. Agora, você chegar e dizer, ore e você não ora? Lê a Bíblia e você não lê? Seja honesto e você é desonesto? Fale a verdade e quando alguém liga para a sua casa, você diz que não está, mentiroso. O filho não é doido não, ele vê, meu amigo. Seu filho pequenininho é uma esponja, ele vê sua mentira, ele vê quando você engana, ele vê quando você é negligente com sua esposa, ele vê quando você grita a sua esposa, ele sabe tudo que você faz. Então é muito bonito, necessário, trazer para a igreja para ouvir discurso, sermão, pregação, é aqui que a gente aprende. É tão bonito e necessário, na segunda-feira até o próximo domingo, você levar a palavra de Deus para a sua casa. Agora, só discurso não convence ninguém. Só exemplo é moralismo de Confúcio. Mas é evangelho e prática, discurso e ação. Então, voltando para o nosso texto, João capítulo 13, a partir do verso 12, ele diz: Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Você percebe que agora é o caminho inverso. Ele veio descendo, do céu ele foi parar nos pés dos discípulos. Depois que ele cumpriu o que tinha que fazer, ele retoma a sua postura, senta à mesa e diz, entenderam o que eu falei? Agora é a parte do discurso. Agora vocês vão sentar para me ouvir, ou seja, agora eu sou profeta. Eu sou servo, mas eu sou profeta também. Então, o professor sentou na cátedra. O mestre começa a falar, os discípulos ouvem. Vocês entenderam o que foi que eu fiz? Será que vocês entenderam mesmo? E é que você percebe a boa vontade que Jesus tem em nos ensinar. Já pensou nisso? Muitas vezes ele falou por parábolas, ele explica isso no Evangelho de Mateus, dizendo, eu falo por parábolas para que eles vejam e não entendam, ouçam e não compreendam. Ou seja, para os ímpios, as parábolas, que eram discursos, era para confusão. Mas ele juntava os apóstolos e dizia, agora eu vou explicar para vocês, meus filhos. Ou seja, Jesus está te parando hoje à noite para te explicar o Evangelho. Você tem noção que grande privilégio você tem? Ele nos ensina, ele nos explica, ele aplica para que fique mais claro. Tudo isso quem faz é Jesus. Ele usa um homem, mas quem faz é o próprio Cristo. E ele pergunta, vocês entenderam o que eu fiz? Então, se não entenderam, eu vou explicar. Verso 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Vocês vão perceber que ele, pelo menos 2 vezes, ele usa a expressão eu sou. Vocês me chamam mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros.
porque eu vos dei exemplo. Veja, a primeira parte, ele claramente aponta, lá é o exemplo, aqui é a explicação do exemplo. Então vocês precisam das duas coisas, não só o exemplo, mas a explicação do exemplo. Para que, como eu fiz, façais vós também. O que é que vocês devem fazer também? Sair lavando os pés das pessoas? Não fazer o que eu fiz. Se eu, sendo Deus, não tive por usurpação ser igual a Deus, mas tomei forma de servo e lavei os pés, ou seja, eu dediquei minha vida ao serviço, por que vocês não podem fazer a mesma coisa? Irmãos, eu fico pensando aqui, quando chego nesse ponto do texto, pensando em muitos casos de soberba no ministério. Orgulho besta. Isso aqui eu não posso fazer não, eu sou reverendo. Eu sou pastor, eu sou reverendo. Isso aqui não é coisa para um pastor fazer não. Ser reverendo é nada. Ser pastor é absolutamente nada, se não for justamente para o serviço. O ministério, o nome do ministério é serviço. Uns servem à mesa, né, como o nosso Senhor ensinou, por meio dos apóstolos em Atos 6. Uns servem à mesa, no sentido em que eles vão distribuir as ofertas, eles vão organizar o culto. Esses se chamam diáconos. É serviço, mas é o serviço, um tipo de serviço de misericórdia. Mas os presbíteros também têm um ministério do serviço, o serviço da palavra e da oração. Então, um ministro que não serve para nada. Um pastor que não serve à igreja não serve para nada. O que é que ele está fazendo? Se tudo ele acha que ele é o bonzão, ele é o glorioso, ele é acima de todos, não pode tocar em nada, porque o pastor não pode fazer isso. Isso não é nada, irmãos. É claro que o primeiro trabalho do pastor é se dedicar à palavra e à oração, ou seja, ensino e instrução. Esse é o meu trabalho prioritário. E Atos 6 diz que eu não posso sonegar isto para fazer outras coisas. Não posso. Mas isso não quer dizer que eu não posso fazer nada além disso. Eu não posso sonegar. Mas não quer dizer que eu não possa fazer. Que eu deva fazer, inclusive. Eu sirvo os irmãos quando eu visito, eu sirvo os irmãos quando eu aconselho, eu sirvo aos irmãos quando eu prego, eu sirvo aos irmãos quando eu dou aula. Mas se precisar servir em outras coisas, é necessário servir também. É isso que ele está dizendo aqui. Ora, se eu que sou mestre e senhor, lavei os pés de vocês, por que vocês não podem fazer a mesma coisa? Então, se tem uma coisa que não combina com o ministério, é soberba e arrogância. Cristo veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se ele é o mestre, se ele é o pastor, e nós somos uns pastores, ou seja, uns no meio de muitos, por que a gente também não pode fazer a mesma coisa? Por que o pastor também não pode trabalhar? Por que o pastor também não pode dar duro? Qual é o motivo disso? Não crie uma casta de homens separados, né, que vivem numa redoma, eles passam a semana no gabinete pastoral, falando e pensando em coisas insondáveis, que não são lícitas para os meros mortais da igreja. Aí, no domingo, esse sujeito desce do céu, arrodeado de uma carruagem de fogo, ele vem, prega e vai-se embora. Isso não é pastor, não, meu irmão. Isso não é ser pastor. Ser pastor é andar com as pessoas. Ser presbítero é a palavra mais
comumente utilizada no meio presbiteriano, é isso, é andar no meio do povo. É ensinar caminhando com o povo. É baixar a bola e deixar de ser arrogante. Então, se alguém quer ser presbítero na igreja, em primeiro lugar, seja servo. Porque se o Senhor fez isso, imagine nós. Ele continua, verso 16: na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Lembra que ele falou exemplo e ação? Ele acabou de explicar, ele teve um ato, lava-pés. A explicação do ato, vocês têm que servir. Agora, a aplicação nas pessoas dos discípulos, se vocês ouviram, entenderam e não fizerem, não adianta nada. É muito melhor ser praticante do que só ouvinte. Então vocês vão ser bem-aventurados, irmãos, saindo daqui hoje, se vocês passarem a ser mais servos do que vocês eram quando entraram. Se vocês se preocuparem com os pés sujos dos irmãos, não para apontar, mas para ajudar. Então vocês realmente entenderam a palavra. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Ele está mais uma vez citando Judas. Ele citou lá atrás, na primeira parte, ele disse, quando ele falou que não é preciso se lavar de novo, porque vós já estáis limpos. Aí ele menos, não todos, eu não falo de todos, porque Judas estava presente na ceia. Ele disse, eu sei que tem um no meio de vós que não está limpo. Aí agora ele volta para mostrar. Existe um que eu sei. Eu conheço os que eu escolhi e eu conheço o que eu não escolhi. E este que eu não escolhi, ele cita o Salmo 41, verso 9. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Preste atenção nisso aqui. Citar o Salmo 41, verso 9, é citar a história de Davi e Aitofel. Quando Aitofel traiu Davi. Aquele que comia do pão com Davi, né? Aquele que Davi dava o pão, que recebia o pão das mãos de Davi, foi ele que se levantou contra o rei. Interessante que aqui, né, Matthew Henry, ele prestou atenção nesse detalhe. Jesus não repete ipsis literis o verso, porque lá Davi diz assim, o que eu dei o pão. Aqui Cristo diz, o que come o pão. Sabe por quê? Ele não tem nem onde reclinar a cabeça, quanto mais como dar pão aos outros. Então era o pão que eles recebiam, da boa vontade, da coleta, das ofertas, do povo. Eles repartiam o pão. E o que sentava à mesa para repartir o pão que eles recebiam, o traiu. Ou seja, Cristo, em termos de sofrimento, foi muito pior do que o sofrimento de Davi. Porque nem pão para dar ele tinha. O que come o pão comigo? Não tem coisa pior do que um traidor. Porque o traidor, ele primeiro foi ter um amigo. Primeiro ele frequentou tua casa, ou ele comungou dos teus dias, teve algum tipo de convivência com você. Você contou a ele coisas que você só conta a um amigo. Você se abriu com ele como você só se abre para um amigo. Por quê? Porque você está de guarda baixa. E o sujeito está lá ouvindo.
e guardando. Jesus sabia quem era Judas. Ele não foi enganado, ele avisou o que tomar do pão agora, o que se levantar, como ele disse lá em Lucas. Ele disse, ele não está limpo. Ele sabia, ele tinha toda a história controlada nas suas mãos. E mesmo assim, permitiu que Judas o traísse. Sabe para quê? Para que se cumprisse a palavra. Se você pudesse escolher, você escolheria estar na pele de Cristo, o que foi traído, ou na pele de Judas, o traidor? Qualquer pessoa em sã consciência diria, eu prefiro ser Cristo do que ser Judas. Mas na prática, nós muitas vezes preferimos ser Judas do que Cristo. Porque nós preferimos o nosso próprio conforto, nós preferimos a nossa própria vantagem, nós preferimos o pecado ao sofrimento. Porque alguém poderia dizer, mas se Cristo sabia que Judas ia trair, por que ele não resolveu logo a questão do traidor? Mas e a palavra que tinha que se cumprir? E a missão que foi dada pelo Pai? Cristo não tem problema com sofrimento. Eu já disse isso inúmeras vezes a vocês aqui. Nós não devemos ter medo do sofrimento. Nós devemos ter medo do pecado. Ser traído é terrível, mas ser traidor é muito pior. Jesus é conhecido como Salvador do mundo, Judas é conhecido como traidor até o final dos tempos. Nada vai mudar isso. Todos os traidores da nossa sociedade estão aí, vagando. Alguns na política se acabaram por conta da traição. Porque o povo não é bobo. E sabe o que é pior do traidor? É porque ele não agrada ninguém. Ele muitas vezes ele sai daqui do amigo dele para contar o inimigo do amigo. Aí ele diz, esse aqui vai ficar comigo. Só que esse aqui não é tolo, não. Ele diz, se esse cara fez isso com um amigo dele, o que é que vai fazer comigo? Traidor acaba só. Essa é a sina do traidor. Acaba só. Jesus disse, para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. E essa expressão, levantou contra mim o seu calcanhar, de onde provém? Vocês se lembram lá de Gênesis capítulo 3? Quando no proto-evangelho, a primeira vez que o evangelho foi pregado, Deus disse a Adão, eu vou fazer com que... Eu vou criar inimizade entre ti e a serpente. E o filho que vier de ti, da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. Ela vai ferir o teu calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Capítulo 3, verso 15 de Gênesis. Capítulo 4 de Gênesis, na história de Caim e Abel. Sabe o que é que Caim tenta fazer com Abel? O texto lá diz que Caim se levanta e ele se arremessa contra a cabeça de Abel. Ele desfere um golpe de cima para baixo contra Abel. Claramente tentando fazer aquilo que Deus disse que Cristo faria com Satanás. Esmagando a cabeça. Levantando o calcanhar. Como é que se fere uma cobra? Você levanta o calcanhar e pisa na cabeça. Essa história que ficou guardada está se levantando agora. O que come o pão comigo levantou o calcanhar. O Novo Testamento ele não produz novidade.
Ele só aplica as verdades do antigo para a realidade da nova aliança. Então, quem é Judas? Judas é Caim. Caim é o filho do diabo. 1 João capítulo 3, verso 12. Ele era o filho do diabo. Eles têm o mesmo espírito. Quando eu digo eu estou falando, eles têm o mesmo espírito de perseguir a igreja. O que é que Judas queria, ao final das contas? Não era 30 moedas de prata, não. O que estava no coração de Judas mesmo era matar Cristo. Ele estava sendo conduzido por Satanás para tentar impedir que Cristo fosse para a cruz do Calvário. É isso que o verso está dizendo. Ele levantou contra mim o calcanhar. Ele está tentando me impedir de ir para a cruz. Como ele tentou impedir que a descendência de Adão, da descendência dele, viesse Cristo? Fazendo o quê? Caim matando Abel. Aí o que é que o texto lá em Gênesis diz? Ele matou Abel, Deus suscitou um substituto para Abel. Nasceu Sete. E depois veio Enos, de onde se volta a invocar o nome do Senhor. Toda vez que a igreja é perseguida, toda vez que alguém tenta furar essa linha sucessória, o Senhor levanta outra pessoa. E não seria diferente com a vida de Cristo. Jesus diz: está se cumprindo as Escrituras. Ele tentou, mas não vai conseguir. Verso 19. Desde agora eu vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Lembra que eu falei? Eu sou. A insistência aqui no Evangelho de João. Eu sou. Quem é o eu sou? Foi aquele que se revelou lá em Êxodo capítulo 3, diante de Moisés. Quando Moisés disse: como eu vou me apresentar diante de Faraó? Quem eu vou dizer que o Senhor é? Ele diz: diga a Faraó que o eu sou te enviou. Jesus está dizendo aqui: aquele sou eu. Quem apareceu a Moisés? O próprio Cristo na sarça. O eu sou está aqui. Eu estou dizendo isso a vocês porque quando acontecer de Judas me trair, lá na frente vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Para que vocês saibam que eu sou. Eu sou eterno. Eu sou imutável. Eu sou Deus. Então, tudo que está acontecendo aqui, irmãos, o lava-pés, a pregação, tudo com uma finalidade. É Deus falando com o seu povo. É Deus conduzindo pelo exemplo e pelo discurso o seu povo. Para que nós possamos saber algo a respeito dele. É Ele quem governa a nossa vida. Sabe os nossos problemas, sabe aquela confusão que está a tua vida, que talvez vá desembocar num problema que você tem que resolver amanhã de manhã, não tem o que se aperrear. O eu sou já sabe como resolver. Problema de família, falta de dinheiro, falta de emprego, falta de fé, falta de tudo. Eu sou conhece. Então esse é um texto, irmãos, não para suscitar debate teológico, lava pés, não lava pés. Esse é um texto para acalmar minha alma. O Senhor tem prazer em me servir. E ainda que se levantem os inimigos da igreja, o eu sou está comigo. Ele termina dizendo: na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aquele que me enviar, aquele que receber a quem eu enviei, recebe a mim. Quem ele está falando aqui? Está falando dos apóstolos. Consequentemente, por
pela tradição, né, da igreja e pela ordem que foi dada por meio dos apóstolos nas cartas, os presbíteros. Onde você vai encontrar exemplo e discurso? No ministério pastoral. Não é Cristo que vai descer do céu para falar a você. É Ele, será Ele, por meio dos presbíteros. Então preste atenção aqui, irmãos. Quando você recebe a exortação dos presbíteros na palavra, você recebe o próprio Cristo e aquele que o enviou, o Pai. Quando você rejeita o Cristo e o Pai. Quando você recebe na sua casa, eu não sei quantos já pensaram nisso. O que é a visita pastoral do conselho da igreja? Cristo entrou na tua casa. Mas não é menos do que isso. Ele disse aqui: quem receber a quem eu enviei, recebe a mim e aquele que me enviou. Ou seja, você recebendo o conselho da igreja na sua casa, em nome de Deus, você está recebendo o Pai, o Filho e o Espírito. É a forma mais visível de Deus entrar na tua casa, é a visita pastoral. Que também rejeita o Pai, o Filho e o Espírito. E o que é que eles vão falar para você? Discurso e prática. Eles vão lavar os pés da sua casa. Não espere que na próxima visita eu leve uma bacia e toalha. Não vai ser assim. Eu não sou padre. Eu sou pastor. Mas o que nós vamos fazer na casa dos irmãos é observando os pés, lavá-los. Pela repreensão, ou seja, discurso, e pelo exemplo. Vejam como fazemos lá na nossa casa. Então não é o presbítero colocando a casa dele acima da casa dos irmãos. É porque ele tem obrigação de ter a casa mais ordenada da igreja. Para não ficar só no discurso. Vai ser discurso e prática. E quando você receber essa orientação, é Cristo falando contigo. Não é Confúcio dizendo a palavra, não sei o quê, o exemplo. Conversa para boi dormir. Exemplo e discurso. O exemplo tem poder? Tem poder. Mas a palavra é o fundamento do exemplo. Não existe exemplo a ser dado senão na palavra. Não existe palavra a ser dada que não ganhe vida com o exemplo. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar. Damos graças a Ti, Senhor, porque sendo Deus, Te fizeste servo, e sendo servo, desceste, Senhor Deus, até mesmo ao Hades, para nos salvar. Seja louvado, Senhor Deus, por tudo que Tu fizestes em Cristo Jesus. Ensina-nos, Senhor Deus, a dar bom exemplo e ter uma boa palavra. Ensina-nos, Senhor Deus, a ter um discurso coerente com o Teu Evangelho e uma prática que honre ao Senhor. Ajude os pais, ajude, Senhor Deus, os presbíteros e diáconos a, em vida, Senhor, darem bom exemplo aos seus filhos e todos os seus inferiores. E tenha, Senhor Deus, prazer em ver que em Cristo nós temos andado em conformidade com a Tua santa lei. No poder de Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós vamos ficar